Relato. Eu nunca acreditei em histórias de fantasmas. Sempre achei que eram invenções para assustar crianças ou atrair curiosos. Mas o que aconteceu comigo na Casa dos Sussurros mudou minha visão para sempre. Meu nome é Eduardo e até hoje não consigo dormir sem luzes acesas. Tudo começou quando fui contratado para reformar uma casa abandonada no centro da cidade. O imóvel era enorme, mas estava em ruínas. Paredes descascadas, janelas quebradas e um silêncio que parecia pesado demais para um lugar vazio. Diziam que ninguém morava ali há mais de 30 anos, desde que a última família desapareceu sem deixar vestígios. A vizinhança a chamava de Casa dos Sussurros, por conta de um som estranho que as pessoas diziam ouvir durante a noite. No primeiro dia de trabalho, tudo parecia normal. Entrei com minha equipe, avaliamos os danos e começamos a limpar. Mas enquanto retirávamos os escombros de uma das salas, encontramos algo que nos deixou desconfortáveis. Uma porta de madeira selada com tábuas e pregos. Parecia uma espécie de porão. Curioso, peguei uma barra de ferro e forcei a abertura. Quando a porta cedeu, um cheiro de podridão subiu, quase me fazendo vomitar. Descemos com lanternas e encontramos um cômodo pequeno, vazio, mas com as paredes cobertas por algo que parecia ser símbolos gravados com cinzas. No centro, havia uma cadeira de madeira com correntes enferrujadas ao redor. Eu não sabia o que aquilo significava, mas algo dentro de mim dizia que deveríamos sair dali. Naquela noite, fui o último a sair da casa. Enquanto guardava minhas ferramentas, ouvi um barulho vindo do andar de cima. Pensei que fosse algum animal, mas quando subi para verificar, encontrei a janela do quarto principal aberta, apesar de tê-la fechado antes de ir embora. O vento soprava forte e então ouvi. Era um sussurro, fraco, mas claro o suficiente para gelar minha espinha. Dizia, não devia ter aberto a porta. Achei que estava imaginando coisas. Fui embora e tentei não pensar no assunto. Mas na noite seguinte, enquanto revisava os planos da reforma em casa, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Quando atendi, não ouvi nada além de sussurros. Dessa vez repetiam algo como: "Você também será levado. Você também será levado." Voltei a casa no dia seguinte, agora determinado a terminar o trabalho o mais rápido possível. Mas a atmosfera estava diferente. Minha equipe reclamava que sentia calafrios e que ferramentas desapareciam ou se moviam sozinhas. O ápice foi quando um dos trabalhadores, o Jonas, gritou. Ele dizia ter visto uma mulher parada no corredor, de costas para ele, usando um vestido branco, mas com os cabelos cobrindo o rosto. Quando ele piscou, ela desapareceu. Jonas saiu correndo e nunca mais voltou. Mesmo assim, continuei. Mas naquela mesma noite, enquanto terminava de pintar uma das paredes do andar de cima, senti um toque gelado no meu ombro. Virei rapidamente, mas não havia ninguém. O sussurro estava mais próximo agora, quase ao meu ouvido. Sem aviso, todas as luzes se apagaram e eu fiquei no escuro absoluto. Meu coração disparou enquanto tateava pelo caminho até a escada. Quando alcancei o corredor, ouvi passos atrás de mim, seguidos de risadas baixas como de crianças. Comecei a correr, mas tropecei e caí. Ao olhar para trás, vi a mulher que Jonas tinha descrito. Ela estava parada no fim do corredor, mas agora seu rosto estava visível. Olhos vazios, pele cinza e um sorriso distorcido. Saí daquela casa naquela noite e nunca mais voltei. A reforma foi abandonada e a Casa dos Sussurros permanece como estava. Mas algo me diz que não consegui escapar completamente. Todas as noites, antes de dormir, ouço aqueles sussurros. Eles estão cada vez mais próximos e tenho certeza de que, um dia, eles virão me buscar também. Relato 2. Quando aceitei o trabalho de restaurar a mansão Holloway, não fazia ideia do que me esperava. Diziam que o lugar era amaldiçoado, mas eu achava que eram apenas histórias para afastar curiosos. Até hoje me arrependo de não ter ouvido os avisos. A mansão era imensa, mas estava decadente. Seus corredores eram tão longos e escuros que você podia jurar que algo o observava das sombras. O trabalho parecia simples, até encontrarmos o quarto proibido. Na primeira semana, tudo correu bem. Explorávamos os cômodos, limpávamos e catalogávamos o que precisava de reparo.
Mas no terceiro andar havia uma porta trancada. Era a única na casa que não podíamos abrir. Curioso, perguntei ao zelador sobre o quarto. Ele só balançou a cabeça e disse: "Deixe essa porta fechada. Algumas coisas devem permanecer esquecidas." É claro que não consegui ignorar isso. Naquela noite, enquanto eu andava pelos corredores da mansão, ouvi algo vindo de trás da porta proibida. Era um som baixo, como um choro. Achei que fosse apenas o vento passando pelas frestas, mas o som se tornou mais claro. Era uma voz. Ela dizia: "Por favor, me tire daqui." Meu coração disparou, mas não contei a ninguém. Na noite seguinte, levei uma chave mestra para abrir a porta. Forçar a fechadura foi mais fácil do que eu esperava. Quando a porta finalmente abriu, senti um frio intenso, como se tivesse entrado em uma câmara frigorífica. O quarto era pequeno, vazio, exceto por uma cadeira de madeira no centro. No teto, havia marcas de garras profundas, como se algo tivesse tentado escapar dali. Foi então que percebi. Havia correntes quebradas no chão, como se algo tivesse sido preso naquele lugar. Enquanto eu olhava em volta, a porta atrás de mim bateu com força, quase me fazendo cair. Fiquei no escuro completo. De repente, senti um arrepio subindo pela espinha e ouvi a voz novamente, mas dessa vez estava ao meu ouvido. "Você não devia ter me libertado." A porta se abriu sozinha e eu corri para fora. Tentei esquecer o que vi, mas o pior ainda estava por vir. Na noite seguinte, acordei em casa com o som de passos no corredor. Pensei que fosse algum ladrão e peguei uma lanterna. Mas quando cheguei à sala, a luz piscou e eu vi. Era uma figura alta, encurvada, com braços desproporcionais e um rosto vazio, como se tivesse sido apagado. Ele não andava. Flutuava lentamente em minha direção. Não sei como, mas consegui me trancar no quarto até o amanhecer. Desde então, essa coisa me segue. Não importa onde eu esteja, sempre ouço os passos no corredor à noite. E pior, ele não está sozinho. Agora ouço mais vozes, como se algo estivesse crescendo, se alimentando do medo que ele traz. Eu conto isso como um aviso. Se você entrar na mansão Holloway, nunca abra o quarto proibido. Algumas portas deveriam permanecer fechadas para sempre.